a subjetividade diante do behaviorismo e do neopragmatismo. Em seguida, teremos uma surpresa, portanto, não será revelada. E, para finalizar, nós estamos recebendo hoje o Olavo Romano, que, para aqueles que não conhecem, é um contador de histórias mineiras. Então, eu gostaria de chamar para compor a mesa Emanuel Zaguri Tourinho, o Emanuel é doutor em Psicologia pela USP e professor do curso de mestrado em Psicologia na Universidade Federal do Pará. E gostaria de chamar o professor Lúcio Roberto Marzagão, que é mestre em Filosofia, psicanalista e professor adjunto da UFMG. Então, vamos iniciar. Eu passo a palavra para o professor Emanuel Tourinho. Boa tarde. Queria iniciar agradecendo o convite do Conselho Regional de Psicologia na 4ª Região para participar desse evento. Queria dizer que foi um convite muito honroso, mais honroso ainda, dividir a mesa com o meu amigo Lúcio Marzagão, que terá o cuidado de não falar muito mal do behaviorismo, em consideração à nossa amizade. Também muito preocupado, né? Sucedeu o meu grande amigo Dravin, né? Depois do discurso que ele fez. É difícil qualquer um de nós manter a atenção de vocês. Eu preparei o que eu tenho para falar e eu vou preferir fazer a leitura do texto. Mas eu queria começar respondendo um pouco ao Dravin. Eu pedi para ele ficar, não sei se ele ficou, acho que não. Eu, em primeiro lugar, vou fazer uma apresentação do behaviorismo que, do meu ponto de vista, não corresponde exatamente à caracterização que ele fez aqui dessa abordagem. E eu queria, antes, então, de começar a fazer a leitura do meu texto, chamar a atenção para um aspecto da fala do Dravin. Ele faz uma crítica de todas as iniciativas de objetivação do sujeito. Isso, uma crítica que valeria não apenas para o behaviorismo, mas para todas as psicologias científicas ou pseudocientíficas ou pretensamente científicas. O problema que eu vejo é que na crítica que ele faz a essa objetivação do sujeito, fica parecendo que é possível fazer ciência, fazer da psicologia uma ciência sem objetivar a subjetividade ou o que quer que seja que a psicologia vá cuidar. E, em segundo lugar, ele coloca essa objetivação como se a ciência, né, ou a psicologia científica, ao objetivar a subjetividade, ela estivesse encerrando todas as possibilidades de se falar sobre a subjetividade, ou como se ela estivesse pretendendo dar a palavra final sobre o que são os modos legítimos de se falar da subjetividade. Bom, do meu ponto de vista, não é possível você fazer ciência sem, de algum modo, objetivar a subjetividade, ou uma ciência psicológica, o que quer que seja.
Objetivar significa transformar em objeto de estudo, quer dizer, é inevitável que, se eu resolver fazer uma ciência da subjetividade, que eu faça essa objetivação de algum modo. Entretanto, né, a ciência, nesse caso, ela não precisa ser considerada, ou o discurso científico sobre a subjetividade, ele não significa que, com ele, nós estamos encerrando as possibilidades de se falar sobre essa problemática do homem. E nem significa que, com isso, a gente está pretendendo dar a palavra final sobre o que são os modos legítimos de se falar sobre a subjetividade. Então, que fique claro que, de algum modo, a ciência só é possível quando você tem um objeto. A ciência de algo, ela só ocorre a partir do momento em que você toma algo como objeto de investigação sistemática. Por outro lado, há diversas perspectivas a partir das quais você faz essa objetivação, tá certo? E, da perspectiva do behaviorismo radical, que eu vou estar colocando, você pode reconhecer que essa ciência, não é, ela não encerra as possibilidades de se falar sobre a subjetividade e nem decide o que são modos legítimos ou ilegítimos de se falar sobre isso. Ela é um modo possível, um modo que tem razões históricas para existir. Desse ponto de vista, a fala do Dravin, ela me sugere que, não que uma ciência psicológica não pode existir, mas apenas que ela não é o único modo legítimo de se falar sobre a subjetividade, e eu concordo inteiramente com isso. Ela sugere também que o psicólogo precisa, mais do que a ciência psicológica, para lidar com isso, e eu também concordo com essa afirmação. Se eu já não pensasse assim antes, depois de ouvir a fala do Dravin, eu teria absoluta certeza, por exemplo, que a psicologia, ou que o psicólogo não pode abrir mão da filosofia, ele não pode prescindir da filosofia. Isto é, o conhecimento científico da psicologia não é suficiente para o psicólogo. Eu, particularmente, acho que também outros modos de se falar sobre isso não são dispensáveis. Por exemplo, acho que o psicólogo, assim como ele não pode prescindir da filosofia, ele também não poderia prescindir da literatura. Bom, então, dito isto, eu vou apresentar o que é exatamente essa tentativa de lidar com a problemática da subjetividade no âmbito de uma abordagem behaviorista que não se pretende ser o único modo legítimo de se abordar a temática da subjetividade e nem pretende estar legislando sobre o que são esses modos legítimos, nem se considerando autossuficiente para isso. Bom, por motivos relacionados à história de constituição do campo da psicologia, de toda teoria que se apresente para responder por essa disciplina, são exigidas respostas para os problemas relativos à subjetividade humana. Apesar disso, se está claro que este é o objeto original da psicologia, não é tão certo que tenha sido preservado intacto com o desenvolvimento da área. No âmbito de qualquer outra ciência, uma afirmação da necessidade de dar conta do seu objeto de estudos não passa de uma obviedade. Na psicologia, porém, há sempre uma consideração adicional a ser feita. Não estamos certos de que aquele objeto original mereça o status de objeto de uma ciência. Não sabemos exatamente se os conceitos a ele pertinentes são capazes de sustentar programas de investigação, ou se não passam de leituras ingênuas e precipitadas de aspectos da vida humana cotidiana. Em parte, os movimentos de suspeita em direção aos conceitos subjetivos que surgem com o advento da vida moderna representam um questionamento da crença liberal na singularidade, autonomia e autossuficiência da experiência individual,
na medida em que é com esse ideário que se inspira uma sobrevalorização da experiência que o indivíduo cultiva consigo mesmo e que se criam os contornos de alguns importantes conceitos psicológicos. A noção, por exemplo, de que a identidade social de cada um é resultante da sua motivação e dos seus esforços pessoais pode fazer todo sentido para justificar um padrão de relação social necessário para sustentar uma sociedade de mercado, mas não resistirá aos primeiros esforços de compreensão dessa nova ordem social e de seus impactos nas diferentes esferas da existência humana. Também não tarda para que se duvide da eficácia do conceito de mente, como espaço de construção de réplicas mais ou menos perfeitas da realidade. A desconfiança pode ganhar um viés linguístico, quando se questiona a suposição de que aqueles conceitos, ou quaisquer outros, possam corresponder a conteúdos internos e singulares de qualquer um. De certo modo, todas ou as principais abordagens que vieram a se consolidar como teorias psicológicas promoveram a dissolução daquela perspectiva de análise dos nossos sentimentos, pensamentos, crenças, atitudes, etc., como conteúdos primariamente internos, particulares e determinantes da nossa existência. Ainda assim, é possível dizer que há, nas psicologias modernas, duas perspectivas diversas em relação ao tema da subjetividade. Uma de reafirmação da sua pertinência enquanto objeto de estudo e intervenção. Outra de proposição do abandono desse compromisso original. Tendo afirmado que todas, ou as principais, promovem o abandono de algumas crenças fundamentais que acompanharam a construção daquele objeto, basicamente aquelas crenças liberais sobre as capacidades interiores de cada um, é possível dizer que a divergência talvez se localize mais propriamente na redefinição do que é o nível de análise que cabe à psicologia como disciplina voltada para a explicação do comportamento humano. E aqui eu estou falando do comportamento humano no sentido lato. A psicologia behaviorista tem sido considerada uma adepta da interpretação negativa do status científico dos conceitos relativos à subjetividade. Esse tipo de caracterização não é gratuito e encontra ressonância na maioria dos manuais de história da psicologia. Ela também não é infundada, na medida em que realmente o behaviorismo se inaugura com o argumento de que uma ciência dos fenômenos subjetivos seria impossível. Apesar disso, é importante observar que diferentes versões do behaviorismo foram elaboradas na psicologia americana deste século, do behaviorismo antimentalista de Watson ao behaviorismo intencional de Tolman, passando pelo behaviorismo metodológico de Boring e Stevens, que se inspira no positivismo lógico do Círculo de Viena e preserva uma perspectiva representacional e mentalista de interpretação da linguagem. Do ponto de vista da perenidade de suas ideias e da capacidade de instituição de um programa sólido de pesquisas, o behaviorismo radical de B.F. Skinner parece ter sido a iniciativa melhor sucedida nesta tradição do pensamento psicológico. E se ele, de fato, questiona a validade dos conceitos tradicionais relativos à subjetividade, ao mesmo tempo ele se coloca a tarefa de prover uma interpretação consistente para os fenômenos correspondentes. E ele vai fazer isso distanciando-se completamente do que era esse behaviorismo metodológico, que era que incorporava os preceitos do positivismo lógico, né, e se distanciando também bastante do que era o projeto original do Watson. Notem que, ao falar de interpretação, Skinner já está se afastando do empiricismo característico das versões metodológicas do behaviorismo. Isto é, a uma ciência do comportamento cabe prover análises da subjetividade que sejam coerentes com seu arcabouço teórico geral, ainda que se remetam a fenômenos que não podem ser submetidos a um tratamento empírico experimental. O critério último
será sempre a instrumentalidade das explicações. Isso significa que Skinner rejeita absolutamente a ideia de que você só faz ciência do que está acessível à observação sistemática e à experimentação, e advoga que você busque construir explicações desses fenômenos, ainda que eles não sejam passíveis dessa investigação experimental. Por outro lado, esse critério de instrumentalidade não se confunde com a noção de instrumentalidade tecnicista que o Dravin, por exemplo, abordou aqui. Para acompanhar essa proposta do Skinner, é necessário ter em vista que seu behaviorismo não se confunde com o estudo experimental do comportamento de organismos humanos ou não. O behaviorismo radical pretende ser uma filosofia, um conjunto de reflexões sobre as possibilidades e as direções da psicologia como ciência do comportamento. Ele deve orientar os interesses de uma ciência denominada análise do comportamento. Esta, por sua vez, emprega preferencialmente o método experimental, particularmente na investigação dos processos básicos relativos à aprendizagem. Mas ela pode também legitimamente fazer uso de outros métodos, como a interpretação, na análise de fenômenos não acessíveis à investigação empírico-experimental. Como dito antes, o que vale é o valor instrumental das descrições que vão sendo produzidas sobre o comportamento humano. Quando a análise do comportamento faz uso da interpretação, ela pode se confundir com a própria filosofia behaviorista, dependendo da generalidade das suas considerações. Essas classificações, portanto, servem menos para diferenciar as realizações da abordagem e mais para assinalar as suas possibilidades. Vale deixar registrado, porém, que a obra do Skinner é reconhecidamente mais rica de trabalhos interpretativos do que de trabalhos experimentais. E muitos analistas experimentais, inclusive, não gostam disso. Bom, o abandono de um compromisso estrito com o método experimental é um dos aspectos que mais diferenciam a abordagem behaviorista radical daquelas versões inspiradas no positivismo lógico. E será essa atitude que permitirá um esforço teórico de interpretação da subjetividade. Para explicá-lo, eu passarei a falar de subjetividade genericamente como conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo. A alternativa de análise elaborada por Skinner parte da crítica à noção de autodeterminação do comportamento. Para ele, nenhum sentimento ou pensamento é causa do comportamento. Sentimentos e pensamentos estão ao lado do próprio comportamento público, como produtos concomitantes de uma história de interação do indivíduo com o seu ambiente, em especial com o seu ambiente social. O próprio Skinner admite que, em algumas circunstâncias, relatos sobre sentimentos podem ser informativos do comportamento futuro, mas não porque eles determinam o comportamento, apenas porque eles sugerem as variáveis externas com as quais o indivíduo tem interagido, e, desse modo, algum tipo de inferência pode ser feita. A negação de que eventos subjetivos sejam causa de um comportamento observável não significa que o indivíduo nunca participa da determinação do seu próprio comportamento. Significa apenas que, quando ele faz isso, é como resultado de uma interação com certos determinantes sociais. Por exemplo, quando alguém pensa ou analisa subjetivamente uma situação problemática e delibera por um curso de ação, esse evento subjetivo entra na determinação do seu comportamento futuro. Entretanto, a análise, a formulação de um curso de ação e o segmento dos passos que o constituem só acontecem como resultado de uma história de interação com certas contingências sociais. A causa do que observamos estaria, assim, fora do próprio indivíduo. A crítica ao princípio da autodeterminação não é prerrogativa da psicologia behaviorista, como afirmado antes. Mas, basicamente, porque todas as outras psicologias que fazem a crítica do discurso liberal, em algum modo, vão estar criticando também essa noção de autodeterminação. Mas as consequências que essa crítica produz podem ser diferenciadas.
No caso do behaviorismo radical, ela resultará na desqualificação dos eventos internos ou subjetivos como foco primário de análise. O interesse, ao contrário, será depositado nos processos, especialmente nos processos sociais, através dos quais os eventos externos participam da determinação do comportamento. Skinner observa que a rejeição da autodeterminação, bem como a delimitação do escopo da ciência psicológica, não resolvem o problema de como lidar com os conceitos subjetivos. Não é por esse caminho, portanto, que ele acredita ser possível dar conta dessa problemática. A sua análise partilha da preocupação com a necessidade de redefinição dos conceitos subjetivos, mas a sua indagação preliminar é: se precisamos de uma redefinição, o que é uma definição? Em outras palavras, não poderíamos pensar em reelaborar os conceitos subjetivos sem antes discutir a concepção de linguagem com a qual nós estamos operando. Pode-se falar hoje em pelo menos duas perspectivas amplas de análise da linguagem. A primeira toma a linguagem como um sistema. A primeira toma a linguagem como um sistema de representação do mundo. Essa foi, durante muito tempo, a concepção predominante nas filosofias ditas representacionistas, fundacionalistas, objetivistas, etc. Por essa ótica, as palavras representam coisas, estados ou eventos da realidade, cabendo saber como, exatamente, essas relações são subjetivamente apreendidas ou apropriadas por cada sujeito. Eu não sei se dá para acompanhar, mas só pensando a linguagem desse jeito, você pode ter uma objetivação, voltando para o que o Dravin falou, que considere o sujeito como reflexo. Certo? E, basicamente, Skinner vai se distanciar dessa caracterização porque ele não partilha dessa concepção de linguagem. Os significados, ainda dentro dessa tradição de pegar a linguagem como sistema de representação, os significados residem nas coisas representadas, ou, quando muito, nas representações mentais dessas coisas. Quando a coisa representada está dentro do indivíduo, como sugerido por certas interpretações dos conceitos subjetivos, justifica-se falar de uma diferenciação de valor entre asserções na primeira e na terceira pessoa. As últimas, isto é, as asserções na terceira pessoa, não seriam descritivas no sentido em que as primeiras são. Quando alguém diz que está feliz, a sua fala descreve um estado com o qual tem um contato sui generis, incomparável ao acesso inferencial contido na frase na terceira pessoa, fulano está infeliz, ou feliz. Esse modo de interpretar a linguagem permitirá que as filosofias representacionistas prescrevam à ciência a extinção de toda ambiguidade semântica. Cada conceito deve representar pontual e precisamente um determinado estado de coisas, e não outros quaisquer, de preferência, um estado de coisas empiricamente verificável. Isso é uma concepção representacional da linguagem que é assumida por grande parte da psicologia, inclusive pelo behaviorismo metodológico, e não pelo behaviorismo radical. Uma outra perspectiva de análise da linguagem, consolidada no século XX, tende a considerá-la sob a ótica das convenções sociais que lhe dão suporte e das funções que a linguagem adquire nesse contexto. A linguagem passa, então, a ser vista menos como um sistema de representação do mundo e mais como uma forma de ação humana, uma ação mediada socialmente e só nesse contexto significativa. Diversas interpretações da linguagem por essa ótica são elaboradas na filosofia e nas ciências humanas. É nessa tradição também que Skinner constrói sua teoria interpretativa da linguagem. E para enfatizar que está concebendo a linguagem como forma de ação e não de representação, ele prefere fazer uso da expressão comportamento verbal.
A concepção funcional da linguagem vale também para a discussão do status científico das teorias psicológicas, incluindo o behaviorismo. Estas não são consideradas representações de uma essência humana, mas apenas regras de ação, que valem pela sua capacidade de nos instrumentalizar para lidar com os problemas humanos. Por essa ótica, toda verdade científica é contingente às práticas da comunidade que modela o nosso comportamento verbal científico. E os conceitos científicos, como os versos do poeta, são originados do contato com uma mesma realidade, embora sob controle de contingências diferentes. Isto é, a ciência não está mais próxima de uma essência humana do que a poesia, nem a poesia está mais próxima de uma essência humana do que a ciência. São modos diferentes de interagir com essa realidade e de falar dela, e modos que se diferenciam principalmente pela função que exercem. E ambos são modos, seriam, por essa ótica, modos legítimos de se falar dessa realidade. Se a linguagem é comportamento produzido por contingências sociais, o seu significado, se é que o conceito continua necessário, está nessas contingências. Para compreender como operam, deve-se atentar para a funcionalidade do comportamento, para o que ele propicia de interação do falante com o seu ambiente social. A topografia do comportamento, que era o que interessava primariamente aos behavioristas metodológicos, nada informa desse ponto de vista. Respostas com uma mesma topografia, por exemplo, descrever em diferentes situações um sentimento particular, pode ter significados muito diferenciados, na medida em que as relações determinantes se alteram e a função da descrição também não é a mesma. Portanto, o significado de um sentimento descrito não é uma coisa particular que exista fora do contexto em que essa descrição acontece. O aspecto mais importante dessa análise para a discussão dos conceitos subjetivos é que ela sugere a impossibilidade de significados privados para aqueles termos. Na medida em que toda resposta verbal é função de contingências sociais, nenhuma descrição pode ser aprendida e mantida sob controle de uma experiência privada a alguém. Do ponto de vista do que nós falamos, portanto, nunca estamos simplesmente descrevendo uma experiência interna e particular. Isso não quer dizer que nada ocorre internamente a um sujeito, nem que o evento interno não pode controlar a nossa descrição. Significa simplesmente que o interno nunca tem autonomia enquanto base para uma descrição qualquer. Se é verdade que cada um de nós descreve, por exemplo, um sentimento de felicidade baseado numa experiência privada, também é verdade que essa experiência privada pode ser qualquer uma, variando de indivíduo para indivíduo, e até para o mesmo indivíduo ao longo da sua vida, desde que esteja de algum modo associada aos eventos públicos, que são, em geral, comportamentos, com base nos quais nós convencionamos descrever as pessoas como felizes. Conceitos subjetivos não correspondem, portanto, ao que é privado a cada um, embora possam eventualmente ser empregados, tendo esse privado como base circunstancial. Se queremos analisá-los de modo a compreender os fenômenos que encerram, precisamos olhar para os modos de interação produzidos no âmbito da cultura, dentro da qual eles fazem sentido ou possuem um sentido. Skinner dirá sempre que, embora seja possível reinterpretar desse modo os conceitos subjetivos, devemos preferir a elaboração de um quadro conceitual novo, especificamente forjado para dar conta dos processos responsáveis pela produção do comportamento. Embora esta seja, de fato, uma tarefa a ser levada a cabo por uma ciência do comportamento, ela talvez não seja suficiente para habilitar a psicologia ao diálogo com outras áreas da cultura, que produzem e sustentam práticas e valores relacionados à experiência privada supostamente descrita por aqueles conceitos. O afastamento de Skinner em relação a alternativas que aprofundem a análise dos termos tradicionais na psicologia aparece na forma de um argumento que parece não se sustentar
diante de sua própria análise da linguagem. O que eu estou querendo dizer é que ele, de fato, num dado momento, acaba tentando deixar de lado essa problemática. Só que o argumento que ele usa para deixar de lado é um argumento inconsistente com a própria concepção de linguagem, com o próprio viés linguístico através do qual ele tenta analisar os eventos subjetivos. Ele apontará sistematicamente que as descrições de eventos subjetivos são imprecisas em razão dos processos sociais responsáveis, o que justificaria que não fossem admitidas por uma ciência psicológica. Implícito nesse argumento está a ideia de que os eventos subjetivos são condições que existem antes e independentemente de serem descritos. Isto é, está-se falando de uma realidade pré-linguística, embora apresentada linguisticamente. Essa noção permitirá que alguns analistas do comportamento direcionem a discussão da subjetividade para um terreno marcadamente fisicalista. Entretanto, o aspecto da imprecisão da resposta em termos de correspondência a algo, seja algo interno ou externo, só seria problemático no âmbito de uma concepção representacional da linguagem. De uma perspectiva funcional, o importante seria apontar como a aquisição de linguagem vai construindo o próprio mundo subjetivo de cada um, aliás, do mesmo modo como ela constrói o mundo público de cada um. Na verdade, a insistência de Skinner com o tema da imprecisão das descrições de eventos subjetivos, que pode parecer movida por uma preocupação empiricista, é, antes, uma preocupação com as consequências de aceitarmos na psicologia o vocabulário subjetivo. Para ele, quando isso acontece, é inevitável que se volte a postular a autodeterminação, que se restaure a ideia de que as causas do comportamento estão dentro do próprio indivíduo. É para preservar uma concepção externalista do comportamento humano, então, que ele evita adotar o vocabulário da experiência subjetiva. No entanto, se pela própria natureza da linguagem é impossível que os conceitos subjetivos ou não, sejam descritivos de algo estritamente pessoal e interno, faz sentido, sim, analisar de modo mais detido o que são os fenômenos com respeito aos quais aqueles conceitos são empregados e quais as funções que desempenham na vida cotidiana dos indivíduos e na ciência psicológica. Para os analistas do comportamento, especialmente para aqueles que trabalham na área aplicada e na atividade clínica, o trabalho com as descrições de eventos subjetivos é inevitável e frequente. Para estes, se os termos subjetivos não são próprios para compor o sistema conceitual de uma ciência do comportamento, não deixam de ser o material básico a ser submetido ao processo analítico e interpretativo. O que parece diferenciar de outras abordagens o modo como o terapeuta comportamental lida com esses relatos é que eles são interpretados como dicas de uma história de interação ambiental, dicas que sugerem as relações de controle que mantêm o comportamento presente. Adotando-se uma concepção funcional de linguagem, os relatos subjetivos passam a ser considerados primariamente sob a ótica dos processos sociais responsáveis e da função que eles desempenham na regulação do comportamento do indivíduo. Há, porém, pouco conhecimento sistematizado na análise do comportamento capaz de auxiliar o terapeuta comportamental nessa tarefa. Isso se deve, em parte, ao fato de que apenas recentemente os analistas do comportamento se voltaram para o estudo do comportamento verbal e dos seus efeitos no comportamento não verbal. Também é recente, pelo menos da década de 80 para cá, a iniciativa de discutir criticamente as interpretações skinnerianas dos eventos privados. Até um tempo atrás, todo mundo só fazia repetir o que o Skinner tinha falado sobre isso, como se as explicações dele fossem suficientes e pudessem, de fato, sustentar um trabalho com esses relatos de eventos subjetivos. Nos últimos 15 anos, pelo menos, já tem um bom número de trabalhos que discutem criticamente e tentam mostrar quais são as limitações do Skinner e ir para além disso. Mais recentemente ainda, começaram os analistas aplicados a discutir abertamente o tema da subjetividade e o modo como isso pode ser analisado na clínica.
De certo modo, isso aconteceu quando os terapeutas comportamentais abandonaram o modelo de modificação do comportamento e assimilaram a intervenção clínica baseada na interação verbal face a face, que também é uma coisa dos últimos 15 anos, por exemplo. Nessa nova condição, os terapeutas comportamentais perceberam-se como uma importante fonte de controle do comportamento verbal dos seus clientes, capazes de modelar novos repertórios autodescritivos. Esse aspecto da intervenção nem sempre é planejado e raramente é bem compreendido. Mas parece não haver mais dúvidas de que aquela interação verbal característica do atendimento clínico representa a produção de uma nova subjetividade para o cliente e que, apesar disso, ela não é suficiente para resolver os problemas trazidos, uma vez que ela não cancela, num passe de mágica, a história ambiental do cliente e as condições, principalmente sociais, que controlam seu comportamento atual. É possível, quer dizer, quando eu escrevi é possível, como eu imagino que a maioria que seja de não behavioristas, eu diria agora, é muito provável, se não quase certo, que esse modelo de interpretação da subjetividade pareça estranho demais. Aliás, se vocês acharem só estranho, já será uma vitória. Mas eu gostaria de encerrar sugerindo que, do ponto de vista das psicologias que vêm merecendo maior atenção no mundo acadêmico, há hoje um conflito menor entre as abordagens e um conflito maior com alternativas externas à psicologia, mas que pretendem habitar o mesmo terreno da ciência psicológica. De um lado, porque avançou, quer dizer, de um lado que há essa diferença hoje é menor entre as abordagens e mais entre as alternativas que concorrem com elas. Em parte porque avançou dentro da psicologia a compreensão da linguagem e avançou também a adesão a leituras não interpretacionais do fenômeno linguístico. Dificilmente, hoje, nós encontramos psicólogos defendendo concepções pré-linguísticas da subjetividade. De outro, porque as psicologias que se mantiveram presas a uma visão naturalista da subjetividade e ao princípio da autodeterminação, perderam a concorrência para as abordagens alternativas e, mais recentemente, para as interpretações que convertem o nosso sistema nervoso central em causa do comportamento. Estas últimas concorrem hoje, tanto estas últimas, que eu digo essas, dizer, o que é o boom agora de criar teoria psicológica amparada nas neurociências, né? Do meu ponto de vista, essas alternativas concorrem hoje tanto com o behaviorismo radical como com todas as abordagens psicológicas baseadas na noção de construção histórico-social dos problemas e dos conceitos psicológicos. Neste caso, as alternativas colocadas hoje são de adesão a uma de três. A primeira seriam visões sobrenaturais da subjetividade, exemplificadas pelas psicologias alternativas. Segundo, visões naturalistas da subjetividade. E aqui nós teríamos algumas visões tradicionais, mais ou menos já ultrapassadas na psicologia, e também as que se apropriam dos achados das neurociências e da farmacologia. E, em terceiro lugar, visões antinaturalistas da subjetividade. O behaviorismo radical é um exemplo de visão antinaturalista, a qual ele acrescenta um projeto externalista, isto é, um projeto de investigação das relações entre o comportamento e o que acontece fora do indivíduo à sua volta. Existem outras visões que são antinaturalistas também, mas que não apresentam o mesmo viés externalista do behaviorismo radical. Em comum a todas essas visões antinaturalistas, pode existir um projeto, que é o de denunciar o caráter conservador e ideológico das alternativas sobrenaturais e naturalistas. E aqui não se trata de defender o mercado de trabalho para os nossos diplomados,
mas de cumprir a função de elucidar as visões de homem subjacentes a cada formulação da subjetividade e as consequências éticas e políticas que podem ser derivadas de cada uma. Como pode ser observado, a leitura que eu apresento do behaviorismo skinneriano está muito distante de uma ideia muito divulgada, mas pouco fundamentada, de que se trata de uma abordagem empiricista, do ponto de vista epistemológico, e conservadora em termos políticos. Como eu reconheci anteriormente, é possível, sim, fazer leituras naturalistas do behaviorismo, mas elas não se sustentam diante da própria interpretação skinneriana da cultura e da linguagem. Há diversos behavioristas contemporaneamente dedicados a uma elucidação das consequências antinaturalistas das análises do Skinner. E eu acredito que os latino-americanos terão um papel especialmente importante nessa tarefa, uma vez que, pela formação da nossa sociedade e do nosso ambiente acadêmico e intelectual, estamos mais atentos, por exemplo, mais atentos do que os norte-americanos, para os riscos e as consequências negativas de interpretações, digamos, meramente tecnicistas das teorias e das metodologias da psicologia. Quem sabe, com esse tipo de contribuição, nós conseguiremos também criar áreas de interlocução com as demais abordagens psicológicas e com as ciências humanas em geral, inclusive no sentido de elaborar interpretações mais sólidas da temática da subjetividade. Afinal, é para dar conta desse problema que a cultura reserva um espaço para o psicólogo e, ao psicólogo, ela dirige um conjunto de demandas, mesmo que seja para ter como resposta a dissolução de algumas de suas crenças. Obrigado. Vou agradecer as palavras confortantes do nosso colega Emanuel Torim e passar a palavra ao professor Lúcio Mazagão. Gostaria de agradecer o convite ao Conselho. Eles sempre se lembram, né, de convidar. Quando, no intervalo, o Dravi falou comigo assim, lá vai agora você desconstruir tudo, né? O meu texto pode realmente, na sua aparência pelo menos, sugerir isso, mas eu imagino que até o final da leitura deles, e quando conversarmos depois, isso estaria mudado. Talvez não seja possível conversar, interagir, dialogar com o behaviorismo, mas com o Torim eu estou tendo certeza. Eu dei 2 títulos para o meu trabalho, que é pequeno. No fundo, é o primeiro título. Ou sobre o mito da verticalidade do conhecimento. Certa vez, num congresso de biologia, o cientista inglês Julian Huxley, irmão do Aldous Huxley, assistia com enfado uma reunião de colegas onde era discutida a teoria da evolução. Mais exatamente, estavam interessados na identificação do elo perdido na corrente evolucionária. Elo este que permitiria compreender a ligação do macaco com o ser humano. Huxley, britanicamente, encerrou a discussão dizendo: ora, não temos que procurar o elo perdido, nós somos o elo perdido. Minha lembrança desta anedota sugere que os cientistas psi podem estar perdendo seu tempo quando olham para além ou aquém, para o fundo ou para a superfície, buscando nexos cientificamente relevantes
quando, quem sabe, o ponto de partida para as suas pesquisas está diante do seu nariz. Meu objetivo neste texto é cometer uma blasfêmia. Considero que aquilo que interessa ao psicólogo não se situa aquém do símio huxleyiano, no caso, a subjetividade, e nem além, a objetividade. Quando falo em blasfêmia, faço no tanto em que as pessoas, quando mencionam algumas palavras, especialmente subjetividade, fazem-no com excessiva reverência e sem nenhuma continência. Algo como se esta dimensão humana fosse o único ponto de partida que conta com a necessária aceitação por parte de todos que se interessam pelos assuntos humanos. Quanto àqueles que, num momento ou outro da sua história de pesquisas, se atrevem a se dedicar ao além, são execrados, amaldiçoados e condenados ao epíteto de behavioristas. Alguns deles ganham o purgatório quando defendem apenas um método, mas aqueles que não dão nenhuma importância ou relevância à subjetividade vão para o inferno sem direito a Virgílio. Em lugar de falar do aquém e do além, por que não discutir os proferimentos que produzo e que podem revelar a pluralidade ou transitoriedade dos meus aquéns e do alcance que pode ter meus aléns diante daquele que me ouve? Ora, não importam a subjetividade ou a objetividade. Importa aquilo que ocorre entre duas pessoas que se falam e se ouvem. O objeto não está num lugar fixo ou afixado, está entre nós. Quero, em bom tom, expressar a opinião de que não apenas as ciências psi, mas, quem sabe, todas as ciências humanas, perderam alguns séculos falando de aquém, subjetividades, e do além, objetividades. Além aqui, gente, não é além túmulo, não, tá? E não levaram em conta uma obviedade que seu objeto de estudo não é hierarquizado. Seus conceitos são inventados e se tornam passíveis apenas e tão somente na interlocução entre os símios que somos, para reiterar a opinião de Huxley. Entretanto, antes de discutir com pormenor os 3 pontos acima mencionados, a saber, subjetividade, conhecimento hierarquizado e invenção de conceitos, gostaria de, como diversão, expor uma pequena lista de binômios, ou dicotomias, ou antinômios, que frequentemente são usados pelos cientistas e leigos para se referirem de forma mais ou menos vaga àquilo que eu considero escotomizante, que é o subjetivo versus o objetivo. Vejam alguns exemplos. Alma versus corpo. Res cogitans versus res extensa. Isso para os mais chiques. Imaterial versus físico. Ideia versus forma. Dentro versus fora. É claro que aqui nós temos intimamente ligados a palavra subjectum e a objectum, que significam lançado para fora e lançado para dentro. E, finalmente, descrições na primeira pessoa do singular versus descrições na terceira pessoa do singular. E, nesse caso, supõe-se que, com uma certa ingenuidade, a meu ver, que alcança-se a objetividade científica através da mera conjugação de verbos. Ainda nas ciências humanas, tem lugar uma irresistível atração pela biologia quanto à manutenção do clássico binômio mente versus corpo. Também aparece muito. Com respeito à atração pela linguística, lembramos pensamento versus linguagem.
Depois de Chomsky, tornou-se também frequente falar em estrutura profunda versus estrutura superficial. Temos ainda a surrada expressão código versus mensagem. Espero que tenha conseguido transmitir a mensagem de que estas dicotomias nada acrescentam ao desenvolvimento das ciências psi. Pelo contrário, implicam em atraso e falsa intelectualização. A psicanálise, naturalmente, enfeitiçada pelas dicotomias, tratou logo de criar as suas, tais como sujeito do enunciado versus sujeito da enunciação. Ou, desde Freud, conteúdo manifesto versus conteúdo latente. Chega, né? Naquilo que diz respeito à subjetividade, considero que estudá-la segundo os moldes tradicionais uma atitude piegas e uma interminável perda de tempo. Aqueles que consideram esta breve introdução iconoclasta estão corretos. Na minha opinião, a primeira medida epistemologicamente relevante é apertar a tecla delete, frente a todas as dicotomias mencionadas e tentar não cair na tentação de criar futuras. Não estou dizendo que não deva interessar aos cientistas psi aqueles fenômenos geralmente catalogados como pertencentes ao domínio da subjetividade. Mas estou propondo de saída duas medidas. Primeiro, deixar de considerar a subjetividade um depósito ou sótão que abriga sentimentos ambíguos, inacessíveis, secretos e mais ou menos sagrados. Depois da fala do Dourinho, a gente poderia acrescentar conceitos também, né? Algum tipo de conceito, que me pareceu esses conceitos representacionistas, vamos chamar assim. Não é? Segunda medida, considerar que a subjetividade consiste num arranjo único e inédito, construído sob a forma de proferimentos, de crenças e convicções de uma pessoa, que a norteiam e são por ela utilizados num dado momento para justificar perante um dado interlocutor ou interlocutores o curso de suas ações. Daí a subjetividade não mora secretamente aquém do entendimento e nem além, naquele lugar dos ruídos comunicativos sujeitos à mensuração em decibéis. Subjetividade é puro proferimento discursivo. É a criação permanente e inédita de linguagens que visam organizar o caos. Caos que, ao ser provisoriamente organizado pelas linguagens, naturalmente não deixa de existir. Em tempo, refiro-me às linguagens que não se repetem ou que sejam movidas exclusivamente por uma espécie de psittacismo hipnótico. Essa atividade essencialmente humana, falar, e que é naturalmente usada pelos cientistas, escritores, filósofos, e que possui a finalidade de, com a redução do caos, obter uma ordem minimamente aliviante frente à angústia. Assim, a subjetividade permite organizar em configurações infinitas que a definem através da linguagem os seixos que lhe são oferecidos pela cultura. Examinemos o segundo ponto. Uma das mais caras invenções das ciências humanas em geral, especialmente das ciências psi, vem a ser a ideia de personalidade. Ela habita o imaginário de qualquer pessoa, independente de sua língua, cultura ou nível de instrução. Trata-se da evidência ilustrativa mais conhecida e pretensamente inatacável de que a subjetividade existe. Ora, sabemos que esta palavra, personalidade, chega até nós do latim e etimologicamente deriva de persona, que por sua vez significa máscara, e ainda podemos lembrar de personare, ou soar através de. Se nos atermos à etimologia, deveremos entender que as pessoas usam máscaras diferentes nas suas diferentes interlocuções.
considerando-se que as diferentes situações e contextos assim o sugerem. Não vejo razão para pensarmos sobre as máscaras levando-se em conta apenas seu possível significado pejorativo, algo que esconde a verdadeira subjetividade. Enfim, a ideia grega de máscara parece muito mais adequada aos fatos e fenômenos que são produzidos pelos seres humanos no seu dia a dia. A máscara não esconde nada atrás de si, e nem pensamentos, e nem nenhuma verdade última. Trocamo-la movidos pelo contexto e circunstância. Lembrando-nos de Leibniz, poderíamos indagar: se por acaso nosso cérebro fosse aumentado até o tamanho de uma fábrica, será que trombaríamos pelos corredores com os pensamentos? Podemos agora voltar nossa atenção ao título do texto, que é o terceiro ponto, quando denuncia o mito do conhecimento vertical ou hierarquizado. Pretendo levantar problemas que incidem diretamente nas formas de visão do mundo. Convido-os, então, para uma discussão eminentemente filosófica. Nesse ponto estou falando de estruturalismo não como método, mas como uma filosofia ou até mesmo uma visão do mundo. E já que iniciamos o texto falando de binômios, proponho que a maneira mais rigorosa de criticar o estruturalismo consiste em contrapô-lo com aquilo que vamos chamar aqui hoje de filosofia do pensamento serial. A propósito, uma discussão minuciosa sobre essa temática, eu faria uma recomendação bibliográfica que é Humberto Eco. É um livro dele, publicado em 1987, em português, pela editora Perspectiva, com o título A Estrutura Ausente. Isso é quando o Eco ainda não tinha se dedicado à literatura. Ele era um grande linguista, como continua sendo. Hoje, na minha opinião, um grande escritor também, né? Bom, o estruturalismo propõe uma visão do mundo onde o saber está organizado segundo categorias que se relacionam umas com as outras de maneira hierarquizada, caminhando daquelas mais importantes e abrangentes até aquelas menos significativas. Uma imagem pictórica para esta concepção seria de uma árvore ou a maneira pela qual um computador organiza suas janelas, né? Por outro lado, a filosofia do pensamento serial propõe que o pensamento, quando faz suas classificações, o faz de forma errante e polivalente. Despreza a ideia de que exista uma forma ou forma pré-existente. Segundo já foi dito, a filosofia estrutural funda-se na concepção de um universo definitivo regulado pela gravitação e a atração, enquanto poderíamos dizer que a filosofia do pensamento serial aposta num universo em perpétua expansão. Como pode observar, o texto prepara também uma distinção frente à linguística dessas duas formas de abordagem do mundo. E vamos fazer pelo menos 3 contraposições. Primeiro, quanto à relação código-mensagem, o estruturalismo afirma que toda a comunicação se realiza na medida em que a mensagem é decodificada com base num código pré-estabelecido comum ao remetente e ao destinatário. Já para o pensamento serial, toda mensagem põe em discussão o código. Em outras palavras, todo ato de fala constitui uma discussão sobre a língua que o gera. Segunda contraposição. Quanto à presença de um eixo de seleção e de um eixo de combinação. O estruturalismo, como sabemos, repousa sobre esta ideia de uma dupla articulação da língua, eixo sintagmático e eixo paradigmático. O pensamento serial, quando propõe a polivalência dos signos, coloca em crise os eixos cartesianos, bidimensionais, do vertical e do horizontal, da seleção e da combinação. Opta por se constituir como uma constelação, um campo de possibilidades que gera múltiplas e infinitas escolhas. Terceira contraposição. Quanto à ideia de matriz original, o estruturalismo parte da hipótese de que todo código repousa sobre a existência de códigos mais elementares.
E assim, de código em código, toda comunicação, através de sua mecânica elementar, alcançará o código primeiro e único. O pensamento serial considera que o que importa é individuar códigos históricos e pô-los em discussão para fazê-los gerar novas modalidades comunicacionais. Enfim, o pensamento serial, citando Humberto Eco, visa produzir história, não procurar por baixo da história as abscissas intemporais de toda comunicação possível. Em outras palavras, o pensamento estrutural visa descobrir, o serial produzir. Humberto Eco, citando um antropólogo Kreber, diz: Kreber, a noção de estrutura nada mais é, provavelmente, do que uma concessão à moda. Um termo de sentido bem definido exerce subitamente uma singular atração durante dezenas de anos, assim como o adjetivo aerodinâmico. Soa agradavelmente ao ouvido e eis-nos a usá-lo a torto e a direito. Qualquer coisa, desde que não seja completamente amorfa, possui uma estrutura. O termo estrutura, por conseguinte, não parece acrescentar absolutamente nada ao que temos em mente quando o empregamos, salvo um estímulo agradável. Fecha aspas. Sobre o terceiro ponto, gostaria de lembrar que os conceitos, tijolos de sustentação de qualquer construção científica, são qualitativamente diferentes quando usamos-lo nas ciências da natureza e quando o fazemos nas ciências humanas. Nas ciências naturais, os conceitos travestem os fenômenos e fatos que estão adormecidos à espera do toque de Midas do cientista, que com seu método lhes dá forma algébrica, inteligível e replicável. Os conceitos nas ciências humanas são diferentes, são inventados e durante sua forja estão sujeitos à história, à circunstância, ao momento. Enfim, uma bricolagem. Finalizando, quando enfatizo que a linguagem cria a realidade e que nós criamos a linguagem, e que quando ela tenta ganhar a cela, procuramos dominá-la, estou grifando a dimensão do discurso como ponto de inflexão significativo neste final de século nas pesquisas em ciências humanas. Repito um analista que disse, abre aspas, o que é que está dentro de nós e ainda assim entre nós? O que é intrinsecamente meu e ainda assim intrinsecamente seu? O que é que nos é dado, ainda que seja sempre construído por nós? Resposta, a linguagem. Fecha aspas. Dei início ao texto fazendo uma blague sobre os símios. Termino com outra. Em lugar do penso, logo existo, quem sabe falo, logo o outro existe. Obrigado. Agradeço a contribuição do Lúcio e antevejo, faço a predição de um debate caloroso para esta mesa. Eu gostaria de dizer a vocês que a sistemática das perguntas é através de papéis que são distribuídos por essas moças que estão nas laterais e quem, porventura, preferir fazer a pergunta de viva voz, por favor, envie o nome e se utilize desse microfone. Então, está aberta a discussão. Eu estava pensando aqui que o Torinho traz para nós, né,
a transformação, né, da clínica no behaviorismo e da inclusão da linguagem e do face a face, né? E o Lúcio traz o divã cada vez mais forte. Daí as duas opções que a gente tem, do papel e do microfone. Terminei sexta-feira um curso e uma aluna teria comentado com uma amiga que não estuda psicologia sobre uma aula que eu havia dado. E essa aluna falou que a amiga fez um verso a partir da notícia que ela teve da minha aula e me deu de presente. Eu achei muito interessante. Eu até trouxe para vocês. Não ia mostrar não, mas já está pronto. Olha que interessante. Não somos ciprestes sempre apontando para o céu, em suas formas cônicas. Somos pés de mandioca, anárquicos, amorfos e originais. Tudo nada de sentimentos, ideias e ações. Arquitetos de si mesmos, construindo a própria vida. Alguns de vocês já me ouviram falar de pé de mandioca, né? Hoje eu vi um livro, Falar em Árvore do Conhecimento. As pessoas gostam muito dessas representações sobre o conhecimento muito mais elegantes, a meu ver, do que pé de mandioca. Ciprestes, plátanos, álamos, carvalhos, né? E eu, nessas alturas, eu acho que o conhecimento cresce como mandioca. Um gruda ao outro, sem forma, como as cidades crescem, como Belo Horizonte cresceu. Não é? Nós podemos até tentar organizar essa forma de crescer o conhecimento, nos comunicar com os outros, que eu estou chamando no meu texto de tentar dar uma ordem mínima ao caos. Mas tentar dar uma ordem mínima ao caos não quer dizer ordená-lo, comandá-lo, discipliná-lo, amoldá-lo, não é? Sabemos que isso não acontece. Então, eu tenho já falado isso com alguns de vocês, eu sou muito mais para pé de mandioca do que para carvalho e cipreste. Eu estou achando interessante, porque no intervalo dessa manhã nós estávamos conversando com o Arthur, né, que foi o expositor da Árvore do Conhecimento, e o Torim levantou exatamente essa questão de por que árvore, né? E ele estava nos explicando de que, na realidade, a ideia da Árvore do Conhecimento é a ideia do rizoma, que é a ideia que Lúcio está trazendo com os pés de mandioca, né? Bem mineiramente, né? O silêncio, às vezes, é funcional também, né? A gente tem que incluir o silêncio nas nossas análises da linguagem. Como? Nós precisamos incluir o silêncio nas nossas análises da linguagem. Ué, eu mexo com isso o dia inteiro. Então, gente, vamos produzir?
Você acha que foi suficientemente incluído o silêncio? Eu acho que a dicotomia está posta, né? Nós e eles. Então, vamos produzir, gente. Eu queria fazer um comentário sobre o título da minha da mesa, a subjetividade, não é? Behaviorismo e neopragmatismo. A gente ouve com frequência essa palavra atualmente, neopragmatismo, né? Eu confesso que eu não sei o que é. Eu acho que é desnecessário o prefixo neo, não é? Eu até hoje não consegui identificar o que caracteriza o neo do paleo, ou qualquer coisa assim. Acho que os fundamentos permanecem os mesmos. Talvez eu até admitiria que pudesse se falar em neopragmatismo em função de que são visões antigas, no início do século, que foram retomadas, não é? Seria, não é, mais compreensível isso. Eu acrescentaria naquela lista que eu mencionei para vocês mais uma dicotomia, empirismo versus racionalismo, não é? As pessoas pensam muito nesses termos, eu acho que isso também é nocivo. Uma pergunta para o Emanuel. Na clínica behaviorista, diferentemente da psicanálise, cujo objeto é o inconsciente, o objeto é o sujeito. Como se faz a interpretação que você falou na análise do comportamento? O comportamento trazido para a clínica, ele é primariamente comportamento verbal. A interpretação consiste em você analisar esse verbal que é trazido, né, enquanto indicação da história social do indivíduo, né, da história recente, de história de interação social dele e elaborar conjecturas sobre como esse processo de interação social atual na vida do sujeito regula a sua vida cotidiana e o próprio modo como ele fala de si. Interpretar nesse caso é isso, é tentar levantar hipóteses sobre o que são essas interações, né, e como elas estão regulando a vida atual do indivíduo. E, em geral, existe uma discussão se a terapia ela é para promover a consciência dessa interação e do papel que ela tem, e se isso é um objetivo terapêutico sustentável e suficiente, etc. Enfim, se terapia é para promover consciência ou não. E para o behaviorismo, quando você pode efetivamente faz isso, você promove uma tomada de consciência em relação a essas relações e o papel que elas estão tendo na regulação da sua vida, mas isso não altera a sua vida num passe de mágica. Quer dizer, na verdade, existiria uma outra etapa, que é a própria intervenção do terapeuta como um interlocutor, né, que permite a emergência de outros relatos do indivíduo, né, outros modos de falar de si mesmo, outros modos de falar sobre a sua vida cotidiana, e que modos esses também passam a regular de um modo diferente a vida do sujeito. Eu teria uma pergunta para o Torim. Quando um terapeuta comportamental está mantendo um diálogo com o paciente,
as intervenções ou interpretações que ele faz têm por objetivo descobrir alguma coisa que está atrás das palavras, ou aquém das palavras, ou produzir novas descrições de uma forma de vida? Bom, primeiro, eu não sou terapeuta comportamental. Tá certo? Deixar isso bem claro. Tem alguns colegas heroicamente exercem essa função de terapeutas comportamentais. Eu trabalho só com pesquisa relacionada a essa área. Mas eu diria que a intervenção ela tem múltiplas funções. Quer dizer, não apenas essas duas, né, mas diversas outras funções. Quer dizer, efetivamente, o terapeuta, quando ele interpreta, né, ele está criando condições que podem promover a identificação de coisas que não estão no discurso do sujeito. Tá certo? Por outro lado, sempre que ele está promovendo um modo diferente do sujeito falar de si, né, se eu estou supondo que essas falas sobre si, elas entram no controle do comportamento depois, quer dizer, ele também está exercendo essa função. E há uma série de outras funções que ela pode exercer. Quer dizer, o fato é que nunca a fala é analisada do ponto de vista de uma função descritiva, né? A descrição ela é uma função apenas da linguagem, ela não é a única nem a mais importante. Quer dizer, a fala pode também ser analisada do ponto de vista de qual é a interação que ela está promovendo do sujeito com o terapeuta, por exemplo, que você poderia, nem de longe é a mesma coisa, mas, enfim, tem a ver com a questão da transferência, por exemplo. Essa é uma função? Tá certo? Quer dizer, então, a análise, a interpretação vai sempre nesse sentido, quer dizer, de tentar identificar o que é essa interação que está promovendo esse tipo de fala e que função essas falas estão exercendo nesse contexto, né? E também as falas do terapeuta têm funções que são diferenciadas. E a perspectiva é sempre de controle? Depende do que você entende de controle. A ideia generalizada de que o behaviorismo quer controlar, etc., isso é uma coisa ingênua. A ideia, o que de fato a análise do comportamento postula é que a gente queira ou não, né, as coisas que estão à nossa volta nos afetam, tá certo? E nos afeta não por uma eliciação, quer dizer, também tem muita confusão dizendo que o Skinner é o psicólogo do estímulo-resposta. Isso é a psicologia do início do século, né? O Skinner falava em reflexo em 1930. A partir de 1937, ele disse, olha, esqueçam o reflexo, porque o comportamento humano não tem quase nada a ver com isso. O comportamento humano é fundamentalmente um comportamento operante, é um comportamento regulado pelas consequências. Então, é uma coisa interessante a noção de causalidade que ele vai trazer. O que determina o comportamento é o que vem depois. Tá certo? Então, na verdade, o que você analisa é como que determinadas consequências do comportamento vão regulando o modo como você vai interagindo com as situações, né? De um certo modo, o terapeuta ele acaba virando uma fonte de controle para o sujeito, mas no sentido dele passar a se, entre aspas, autocontrolar, né? No sentido de ele começar a promover análises e descrições de si mesmo, né, que vão concorrer com outros controles externos. Quer dizer, ele começa, então, a ser fonte de controle para o seu próprio comportamento. Então, quando o Skinner critica a noção de liberdade, ele não está achando que isso não acontece, não tem nada a ver. O que ele chama a atenção é que com a nossa apologia da liberdade, ela foi importante, né, para denunciar como o nosso comportamento estava sendo controlado aversivamente na cultura, quer dizer, como que a coerção era uma coisa disseminada na nossa cultura e, de certo modo, continua sendo, né, e como que isso gera uma série de produtos indesejáveis. Agora ele vai dizer, então,
há outros modos, quer dizer, o problema é que quando o controle aversivo, a coerção é retirada, né, nós nos sentimos livres, mas nós continuamos sendo determinados. Né? Então, não é que a noção de liberdade não foi útil, mas ela não pode ser levada ao ponto de você achar que ela se confunde com autodeterminação. Não é? Então, há modos de você promover essa coisa do indivíduo, né? Passar a ser fonte de controle do seu comportamento, sim, mas tem que ter um ambiente social propício a isso. Né? Ninguém é autossuficiente para isso. A ideia é essa. A pergunta é para o Lúcio de Rodrigo Ferreira. Quais as possibilidades que as novas descobertas no campo da linguagem abrem para o sujeito? E eu vou anexar uma outra, que é da Márcia. Fale mais sobre a questão crítica ao estruturalismo e, por favor, associando-a às estruturas clínicas na psicanálise. Bom, quando eu começava a falar com vocês, né, eu dizia que há uma tendência a colocar alguns filósofos e psicanalistas, Deleuze, Guattari, que são mais recentes, há uma vertente, talvez Mariana possa até ajudar nesse sentido, chamada desconstrutivista. Né? Eu entendo que o Dravin estava dizendo que talvez eu estivesse postulando essas coisas. Na verdade, a desconstrução, se é que existe, que eu estou propondo, é uma crítica, né, que eu reconhecidamente disse que seria áspera, a esta absurda proliferação de teorias, de conceitos, e que se pretendem conceitos naturalizantes. É essa a crítica central. Não é? Alguns de vocês sabem, eu penso que os conceitos eles devem ser mais equiparáveis a andaimes e não a coisas que são eternas, perenes, imutáveis. Consequentemente, eu diria para o Rodrigo que, se você pensa a linguagem dessa forma, as possibilidades para o sujeito falante, não é, são infinitas. Porque deixa de ter sentido você pensar que as pessoas têm uma personalidade, não é? Elas têm uma essência. Não é? Elas vivem de acordo com as circunstâncias que são criadas, que são construídas entre ela e um interlocutor. Não é? Isso de uma forma genérica, eu diria, inclusive, claro, principalmente entre analista e paciente. Não é? O sujeito falante, consequentemente, ele usa máscaras, não é? Ele usa personalidades diferentes em situações diferentes. Não é? Ele produz discursos diferentes em situações diferentes. E esses discursos eles não são catalogáveis, eles não são finitos. Não é? Nesse sentido, o sujeito clássico ganha uma amplitude considerável. Né? Com relação à Márcia, né, ela deve ter percebido muito bem que quando eu pego uma carona na fala de um antropólogo, né, no Kreber, eu estou realmente perguntando para que serve a noção de estrutura. Né? E é uma noção que está presente praticamente em todos os discursos, que se pretende uma certa elegância, né? E que nem sempre tem um rigor equivalente. Eu não acho, né? Eu não acho que exista, Márcia, a essência da histeria, entendeu? Não existe isso. Quando eu falo que os conceitos são inventados, estou dizendo exatamente isso. Acho que a histeria é um andaime. Agora, o que importa é a construção de uma forma de alguém falar de si e construir sobre si uma ideia de histeria. E isso acontece na singularidade da cena analítica, certo?
Alguém pode falar assim, não, mas apenas você está falando das mesmas coisas, você está colocando vinho velho em garrafa nova, né? Não é bem isso, não. Eu acho que muitas e muitas vezes nos últimos 20, 25 anos, as pessoas, ao privilegiar uma ideia de estar em interlocução, mantendo e sustentando uma interlocução com uma pessoa dita histérica, por exemplo, ela acaba coibindo a produção novas de sentidos, de significados que teriam origem na pessoa que fala, não é? Se eu tenho uma ideia pré-concebida, que eu sei o que é histeria, isso, se nós formos levar a uma certa radicalidade, eu não preciso nem ouvir as pessoas. Ou, quando muito, fazer uma coleta, como se faz coleta de sangue, de manhã, eu faço uma coleta de sangue da pessoa, do sangue falador dela, né? Submeto a uma análise e não preciso ouvi-la mais, porque eu já sei. Ela já está resolvida, não é? Eu penso que o mais instigante, o mais interessante, o mais fascinante na atividade clínica e talvez pesquisa nas ciências humanas é exatamente catalisar criações novas, novas maneiras da pessoa falar de si. Uma ideia que esteve presente o tempo todo aqui, enquanto eu estava conversando, falando com vocês, é a ideia, por exemplo, de verdade, uma confusão que as pessoas fazem entre verdade narrativa e verdade conceitual, não é? Eu já mencionei para alguns amigos aqui esse exemplo. Um paciente meu, uns tempos atrás, dizia, muito animado, muito agitadamente, dizia assim, que ele tinha chegado a uma conclusão a respeito dele, e que ele tinha uma personalidade que inflava e desinflava, não é? E aí ele começa a dar exemplos da vida dele quando ele estava desinflado e exemplos que ele estava inflado. E ele vai fazendo um conto sobre ele, não é? Ele criou, não é? Ele criou uma teoria que ele chamou uma teoria espasmódica da personalidade, né? Eu simplesmente dei trela, como se diz aqui em Minas, viu, Torinho? Dei trela para ele falar mais desse espasmodismo, né? E eu acho que a minha função se resumir a isso. Eu acho que seria assim, extremamente vil, cruel, que eu, fascinado com a criação que ele faz sobre a personalidade espasmódica, né, eu fosse pesquisar isso e criar uma teoria, a teoria espasmódica da personalidade. Mais uma, né, dentre as dezenas que nós já temos por aí, né? É esta a ideia que eu tenho com relação à ideia de estrutura. Eu acho que, tudo bem, se nós falamos da histeria enquanto andaimes, ótimo, só que se eu já ouvi, não é, 10.000 horas de pessoas histéricas, eu não conheço nada da histeria ainda, certo? Eu nunca vou conhecer tudo. Logo, a ideia de estrutura é descartável. Não sei se eu respondi a pergunta. Agora são duas perguntas para os dois palestristas. A primeira é: o que é o sujeito para a sua abordagem? E a segunda é: Lúcio. Lúcio fala em seu livro Psicanálise Pragmática do sentir-se tímido, ou melhor, intimidado diante do cliente e da dificuldade de estar face a face durante muito tempo diante de vários clientes. Emmanuel fala do incluir o face a face na clínica comportamental. De que forma as duas possibilidades, face a face e divã, podem facilitar ou dificultar a emergência de uma subjetividade, conforme conceito que cada um dos dois debatedores tem dela? Como é?
primeiro lugar, para a análise do comportamento, não há uma coisa subjetiva, não há um conteúdo interno, ou seja lá o que for que seja a subjetividade. Supõe-se, né, que, na verdade, o que nós chamamos de subjetividade, né, seja um conjunto de modos de lidar com certas vivências que são construídos na interação. Então, na terapia comportamental, na medida em que você, né, essa interação verbal, ela produz modos diferentes do indivíduo falar de si mesmo, quer dizer, isso significa dizer uma configuração nova da sua própria subjetividade, no sentido modos originais dele lidar com certos aspectos da vida cotidiana dele, da interação dele com o mundo social, principalmente, que ele está interagindo. Bom, então, acho que é mais ou menos isso. A questão do que é o conceito, o que é o sujeito, não é? Para o behaviorismo, a noção de singularidade, não é, que é tão cara à psicologia, ela tem pertinência, mas não no sentido como ela é formulada no discurso liberal. Quer dizer, cada um, não é singular, no sentido de que cada um é o produto de uma história, não é, inédita e incomparável à história de qualquer outro. Isso é colocado dentro de um modelo que é chamado modelo de seleção por consequências. O Dravinha estava falando que, do ponto de vista biológico, nós somos todos iguais. O behaviorismo já vai dizer, nem aí. Quer dizer, nós já nascemos todos diferentes, não há dois organismos idênticos. A história filogenética de cada um de nós não é idêntica, embora nós sejamos membros de uma mesma espécie. Mas, independente disso, não é, se essa condição filogenética ela tem alguma relevância, ela, na verdade, é sobrepujada pela história de interação, história pessoal de vida de cada um. E o behaviorismo vai acrescentar que, do mesmo modo que a história pessoal se sobrepõe a essa condição biológica, no sentido de determinar as condições da nossa existência, também a cultura se sobrepõe à história pessoal de cada um. Então, nesse sentido, a singularidade ela acaba sendo relativizada porque aquilo que é dado pela nossa cultura, não é, acaba prevalecendo sobre o que é a história pessoal de vida de cada um de nós. Quer dizer, em muitas situações, nós nos comportamos não pelas consequências pessoais, né, as consequências daquela ação para cada um pessoalmente, mas sim para o que aquilo representa para a cultura na qual eu estou vivendo, e cujas práticas, valores eu partilho. Também dentro dessa noção ainda de singularidade, queria deixar bem claro o seguinte, para o behaviorismo, você nunca pode dizer exatamente como um sujeito vai se comportar, né? Ao contrário de outras abordagens que têm um viés mais mecanicista, quer dizer, o behaviorismo trabalha com uma noção de determinismo probabilístico. Se eu conheço a história de interação no sujeito, eu sei qual é a probabilidade maior dele se comportar de um modo tal ou qual, mas eu nunca posso dizer exatamente como um sujeito se comportará numa dada situação. Quando eu altero contingências, quando eu mudo a condição de vida desse sujeito, também eu aumento a probabilidade de certos modos de comportamento, mas eu nunca determino exatamente como um sujeito vai se comportar numa dada situação. Por outro lado, para que ele seja afetado, é necessário que exista uma variabilidade. Então, é um suposto do próprio behaviorismo de que há uma variabilidade do comportamento, porque só a partir dessa variabilidade as consequências começam a operar e selecionar comportamento. Por outro lado, o princípio de determinação probabilística significa há sempre um grau de indeterminação do comportamento, há sempre um grau de imprevisibilidade do comportamento humano. Bom, é uma pergunta aqui da Rose. As duas. Ah, será que eram as duas? Com relação
a Márcia, não é? Estou respondendo para a Márcia. Pode, Márcia, essa foi, antecedeu porque pede a concepção de sujeito. O que é o sujeito para a sua abordagem, né? Existe uma metáfora que, se não me engano, foi feita pelo Hume, que diz que chama atenção para duas formas de vida, de existência, da formiga e da aranha, né? Ele dá uma ênfase especial na aranha quando ele estava efetivamente criando. Eu não estava dando, quando eu escutava, eu me deliciava com a teoria dele, né? Como vocês vão provavelmente se deliciar com os casos que vão ouvir daqui a pouco, né? Eu não estava pré-julgando, pré-avaliando aquilo que ele criava de acordo com o modelo que eu já tinha, que me era dado por uma teoria qualquer, né? Então, o sujeito acaba sendo exatamente este sujeito que eu chamei há pouco de sujeito falante, né? Que é convidado, na sua ação analítica, ele é convidado a criar concepções de si, criar concepções de mundo, criar concepções de relações amorosas, e vai adequando, vai se sentindo cada vez mais ou menos confortável com essas criações. Daí eu falar que a verdade na análise é uma verdade narrativa e não busca de conceitos, né? Tá. Eu acredito que Miriam talvez possa se sentir respondida com essa explanação do Lúcio, porque ela perguntava: você coloca uma dicotomia entre descobrir e produzir, será que o descobrir não leva ao produzir? E quando você fala em produzir, a intenção é de produzir exatamente o quê? Eu acho que... Miriam se sente respondida? A dicotomia, Lúcio. Não ficou clara a dicotomia? Na verdade, essas duas expressões foram tomadas por mim de empréstimo a Humberto Eco, né? Quando você está movido pelo interesse ou empenho de descobrir, é mais ou menos aquilo que Freud chama da metáfora arqueológica, né? Assim, você é um arqueólogo. Existe lá uma realidade que te espera, não é? Eu não concordo absolutamente com a metáfora arqueológica, que é de descobrir. Eu acho que você pode cercear a produção se você fica cego pelo fato de que vai encontrar alguma coisa. Eu prefiro produzir, não é? Não aquilo que te espera, mas criar condições para o inesperado. Isso é produzir. Claro. Bem, são as nossas duas últimas perguntas, estão dirigidas ao Torinho. E, então, uma é de Andréia Valadares e a outra da Eliana. Gostaria de saber como é a atuação do psicólogo comportamental, behaviorismo nas organizações e como é o trabalho da questão da subjetividade, tendo em vista que nas organizações o trabalho é feito em grupos ou equipes. E a outra pedindo que você fale um pouco sobre a sua experiência prática enquanto pesquisador. Bom, eu também não sou um psicólogo organizacional, tá certo? Mas do que eu conheço da área, os analistas do comportamento que atuam nessa área organizacional trabalham no sentido de criar nos ambientes institucionais condições, não é? A gente chama planejamento de contingências, quer dizer, você mexer com as condições existentes no ambiente, não é, que estão afetando o comportamento de um dado modo, não é, tentando propiciar ou aumentar a probabilidade de que certos modos de interação que são considerados produtivos para aquele ambiente aconteçam. Em geral, tem uma coisa que é muito marcada, né, na intervenção do analista do comportamento desses ambientes,
que é a rejeição de todos os esquemas de controle aversivo do comportamento, quer dizer, a remoção de todas aquelas condições coercitivas existentes nas organizações e nas instituições. Com respeito à minha experiência de pesquisa, basicamente eu trabalho numa área que eu chamo teórico-conceitual. O meu esforço é no sentido de fazer uma interpretação do behaviorismo que possa dar conta de um conjunto de problemas, como esse problema da subjetividade, que, na verdade, não encontra ainda na literatura da análise do comportamento material suficiente, não é, para instrumentalizar o analista do comportamento que tem que lidar com isso. Então, eu tenho trabalhado com várias questões e, principalmente, questões relacionadas a essa temática da subjetividade, embora o que eu falei já tenha sido bastante hermético, quer dizer, o trabalho é talvez mais hermético do que isso, quer dizer, uma tentativa de reelaborar conceitualmente isso para além do Skinner, que tem uma série de limitações na sua análise. E, por estar trabalhando com essa temática, eu tenho começado a lidar também com a área clínica. Eu tenho recebido orientandos que têm experiência e interesse na área clínica e, em conjunto com esses orientandos, estou começando a fazer pesquisa relacionada a essa temática da subjetividade no ambiente da clínica, da terapia comportamental. Então, Torinho e Lúcio, nós agradecemos.